Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Gabriel Leal mais uma vez por aqui. E hoje nós formataremos o clássico das planilhas do Excel, um boletim escolar. Já estou aqui no Microsoft Excel e esse exemplo você pode baixar aqui na descrição do vídeo, tá? Deixei um link aqui, você pode clicar e baixar essa planilha que a gente vai utilizar na aula de hoje. Bom, como tem muita coisa, eu vou tentar ser um pouco rápido para a aula não se estender tanto assim. Eu vou começar com a formatação da planilha e depois a gente vai construir alguns cálculos aqui. Vou começar, por exemplo, criando essa sequência lógica aqui, ó, do primeiro bimestre. Eu vou clicar na alça de preenchimento, tanto que eu só escrevi esse justamente para criar uma sequência lógica aqui usando a alça de preenchimento. Vou mesclar também, selecionando da célula A1 até a célula H1, mesclar e centralizar. Também vou escolher uma cor para destacar os títulos e subtítulos. Mas também vou mesclar aqui, aproveitar logo, selecionar o relatório do J2 até o K2, também eu vou mesclar e centralizar. Escolha uma cor aí qualquer de preenchimento da sua planilha. Escolhi aqui um verde. Vou escolher também uma cor na fonte, vou aumentar um pouquinho mais, se quiser escolher uma fonte diferente, pode também. Vou seguir essa mesma cor aqui no relatório e para destacar os subtítulos eu vou colocar um cinza e também vou colocar em negrito e pode ser que a gente centralize, fica legal também. Vou aproveitar e vou colocar uma borda nisso. Vou selecionar tudo onde tem ou vai ter alguma coisa. Selecionei aqui do A1 até o H13. Vou segurar a tecla Ctrl e vou selecionar aqui também. E vou aplicar uma borda. Vou lá no Formatar Células, botão Auxiliar. Formatar Células. Dentro da guia borda eu vou escolher aqui uma linha qualquer. Vou marcar contorno, vou marcar interna e vou clicar em OK. Temos uma linha aqui na nossa planilha. Como eu não quero ver as outras linhas, eu vou clicar dentro da guia exibir e vou desativar as linhas de grade. Faz aí também. Voltando aqui para a guia página inicial, vou selecionar, por exemplo, os números aqui que eu coloquei, valores aleatórios das notas dos alunos, e eu vou, por exemplo, colocar uma casa decimal para todo mundo. Quem não tem vai ficar com 0, né? Quem já tem permanece como está. Para isso, a gente vai aqui dentro do grupo do número, nós temos o botão diminuir casas decimais e aumentar casas decimais aqui. O primeiro é o aumentar, o segundo é o diminuir. No caso, eu vou aumentar. Ele colocou duas casas depois da vírgula, mas eu só quero uma, então eu vou clicar para diminuir. E vou até centralizar isso aqui. Para a construção dos cálculos, bom, eu separei aqui um total, uma média e uma situação. O total a gente vai somar, claro, então vou usar a função da soma para que o Excel some para mim as notas dos 4 bimestres que tem aqui, né? Fecho parênteses, teclo Enter e lembra de usar a alça de preenchimento para que ele construa todos os cálculos para você, até porque eu tenho aqui uma referência relativa. Na média, vou seguir uma lógica bem parecida. Se eu quero calcular a média, eu vou dizer Excel, me diz aí quem é o valor de média. Também, igual à função da soma, vou selecionar os valores que eu quero, vou fechar o parênteses. O Excel vai fazer o quê? Vai somar os valores e vai dividir pela quantidade. Ele vai me dar um valor que não é nem o maior e nem o menor. Está aí o nome, média, né? O valor que está no meio. Ele já arredondou alguns valores porque nós já selecionamos aqui, já utilizamos o aumentar e diminuir casas decimais. Por isso não houve necessidade de fazer nem no total nem na situação. Aliás, no total e na média. Na situação agora, o que nós vamos fazer? Dependendo da nota desse meu aluno, ele vai para uma situação diferente. No caso aqui eu já até escrevi para exemplificar melhor. Eu quero saber quantos alunos estão aprovados, quantos estão de recuperação e quantos estão reprovados. Vou começar aqui clicando na célula H3, que é onde eu vou calcular a minha situação. Para isso, nós utilizaremos a função se. Vou abrir um parênteses. Vai funcionar assim. Eu vou precisar que todos os alunos que fiquem com uma nota menor do que 5, ou seja, a nota da média, se for menor do que 5, ele vai estar reprovado. Então eu vou dizer, Excel, se a nota da média desse meu aluno, olha o que eu fiz, eu cliquei na nota da média. Se essa nota da média ela for menor do que 5,
ou seja, de 4,9 para baixo, então, Excel, eu quero que você coloque a palavra para mim aqui, reprovado. Eu vou escrever essa palavra. Isso quer dizer que eu vou abrir aspas, vou escrever a palavra reprovado e vou fechar as aspas. Beleza. Caso contrário, um segundo ponto e vírgula, eu preciso agora dizer para ele os alunos que vão estar na recuperação. Então, novamente eu vou criar uma função se, porque eu estou criando um novo argumento para o Excel. Se, parênteses de novo, depois de uma função eu sempre vou abrir um parênteses, mesmo que eu não tenha fechado o parênteses anterior. Novamente, Excel, se a nota da média, eu vou lá e clico de novo na nota da média, que é o valor que o Excel vai analisar. Se a nota da média dessa vez for menor do que 7, ou seja, entre 5 e 6,9, ele vai estar na recuperação. Então, Excel, você vai escrever para mim recuperação. Ótimo. Caso contrário. Bom, pensa comigo assim. Eu poderia fazer mais um se? Eu poderia. Eu poderia pegar se o valor da média for maior ou igual a 7, então aprovado. Mas se eu prestar atenção nesse cálculo, um é menor do que 5 e o outro é menor do que 7. Qualquer coisa contrário a isso, ele vai ser aprovado. Ou seja, se eu escrever um valor de 7 para cima, ele vai estar aprovado. Então, basta eu deixar o ponto e vírgula lá e dizer o seguinte. Caso Excel não seja nem a primeira nem a segunda regra, você vai escrever aprovado. Esse é um jeito de simplificar o nosso cálculo. Ao invés de criar 3 Cs, eu só fiz 2. Mas isso a gente só faz assim quando a gente percebe que vai dar certo, como nesse exemplo aqui. Só foram 2 parênteses, então eu vou fechar 2 parênteses também. Vou teclar Enter, ele me disse aí que esse está de recuperação. Vou arrastar até o final e vou descobrir quem está aprovado, quem está reprovado e quem está na recuperação. No caso aqui não tem ninguém reprovado, né? Não tem ninguém com uma nota abaixo de 5. Mas para entender aqui se está funcionando, eu vou colocar os valores bem baixos aqui. Aqui ficou legal. Esses valores que estão aqui deu uma nota 4,6 na minha média, então esse aluno está reprovado. Olha que interessante. O que mais eu vou fazer? Eu preciso saber quantos alunos estão aprovados, quantos estão na recuperação e quantos estão reprovados. Para isso eu vou usar a função conte.se. Excel igual conte.se. Vou abrir um parênteses. O que eu faço? A função conte.se ela é dividida em 2 partes. Eu preciso de um intervalo, ou seja, de onde até onde eu vou calcular. No caso, todas as minhas situações. São essas palavras aqui que eu quero contar. Então, eu selecionei da primeira até a última. Ponto e vírgula. Vem agora o critério. O critério é o que eu vou contar. Nesse caso aqui, eu quero saber quantas palavras são iguais à palavra aprovado. Então, eu vou abrir aspas. Vou escrever aprovado, vou fechar as aspas e vou fechar o meu parênteses. Também aproveite o embalo, siga o mesmo exemplo em cada um dos que estão aqui, só fazer a mesma coisa, a única coisa que você vai escrever de diferente é o critério, no caso aqui a palavra recuperação. Se você escrever diferente, ele não vai contar, pessoal, então tem que escrever exatamente igual a como está aqui na seleção. Vou fazer aqui para finalizar do reprovado. Conte.se. Tanto faz eu escrever maiúsculo ou minúsculo, tá, pessoal? Não tem diferença para o nosso amigo Excel. Vou escrever aqui reprovado. Fechei as aspas, fechei o parênteses e teclei Enter. Olha que interessante. E para finalizar esse exercício, olha o que eu vou fazer. Eu vou aplicar uma formatação condicional. Formatação condicional é aquela formatação automática. Por exemplo, eu quero que todas as notas da média que forem menores do que 5, elas fiquem na cor vermelha. Então, olha o que eu vou fazer. Seleciono primeiro todas as notas da média, vou em formatação condicional, vou em realçar regras das células e vou trabalhar com valores que sejam menor do que. Marquei aqui, menor do que. Menor do que o quê? Menor do que 5, eu vou escrever 5. Notem que o Excel já tem uma formatação pronta para isso. Então agora eu vou clicar na alça aqui para formatar. Vou em formato personalizado e a única coisa que eu quero que aconteça nesse caso é que fique em negrito e mude a cor
para vermelho. Só isso, só para citar um exemplo do número aqui. Então, todos os números, as notas que tiverem menor do que 5 vai ficar vermelho. Só que eu também quero que as palavras fiquem assim, só que eu quero nas três. Aprovado de uma cor, reprovado de outra e recuperação de outra. Então agora eu vou selecionar as palavras, vou em formatação condicional, realçar regras, só que agora eu vou criar um argumento que vai ser igual a. Igual a quem? Vou começar com a palavra aprovado. Escrevi a palavra aprovado, notem que as palavras já ficaram em vermelho aqui, mas eu não quero elas em vermelho. Eu vou em formato personalizado e eu vou fazer as minhas modificações. Eu também quero em negrito e eu quero uma cor, nesse caso, azul. Vou clicar em OK, OK de novo. Continuo o meu argumento, ainda com esses valores selecionados, formatação condicional, realçar regras. De novo, eu vou colocar igual a. Igual a quem? Vou agora para o reprovado. Clico na alça, vou em formato personalizado mais uma vez, e aí o seu trabalho é só escolher a cor. Reprovado vai ficar vermelho. Siga o mesmo passo, só que agora vamos fazer quem é igual a recuperação, né? É bom que a gente faça vários exemplos, que é para treinar. Você que é professor e está procurando exemplos aí de planilhas, esse é um exemplo que é bastante interessante de fazer nas primeiras aulas, porque o aluno ele treina bastante, ele faz diversos cálculos numa planilha simples de utilizar. Vou clicar em OK e está feito a minha formatação. O que mais eu faria? Faria pequenos detalhes aqui, somente coisas fáceis de construir. Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui, para a gente ver como é que ficou. Olha que interessante. E eu tenho uma planilha pronta, né? Ah, esqueci de um detalhe que eu ia fazer aqui. Os nomes não estão na ordem alfabética. Olha só que interessante. Mas esses nomes não estando em ordem alfabética, o que isso quer dizer? Se eu mudar os nomes, as notas não vão mudar. Mas se eu seleciono o nome até a última nota, quando eu colocar isso em ordem alfabética, as notas vão acompanhar os nomes. Então olha só, selecionei. Vou aqui dentro do grupo da edição, nós temos o botão classificar e filtrar. É bem simples, como eu quero colocar em ordem alfabética, em ordem crescente, eu vou marcar classificar de A a Z. Prontinho. Então agora os nomes estão na ordem e mais do que isso, eu também tenho uma formatação simples e muito funcional e muito útil, né? Como eu disse, esse é o clássico das planilhas do Excel. E se você me acompanhou até aqui, galerinha, aproveita aí para deixar aquele like para me ajudar, se inscreve no canal, ativa as notificações, continue me acompanhando e nos vemos na próxima aula.